E aí galera, tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Seguinte, nossa leitura bíblica hoje, vamos ler Lucas, ok? Lucas capítulo 6, vamos ler versículo de 1, deixa eu ver aqui. Vamos até, para eu não perder, até 12. Então anota aí. Vamos ler hoje Lucas 6, capítulo 6, versículos de 1 a 12. Vamos ver o que vamos aprender. Nós estamos então reunidos em nome do Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém, galera? O Espírito Santo de Deus esteja conosco, certo? Abra nossa mente, nosso coração, nos permita ter clareza do Espírito para que a gente possa entender exatamente o que Deus quis nos passar nessa passagem bíblica. Então, respira fundo, acalme seu coração, acalme sua mente, livre sua mente de tudo que é preocupação e foque no que eu vou ler aqui, tá bom? Se você não está com a Bíblia perto, se concentre, se possível coloque um fone de ouvido e foco no que eu vou ler. Vamos lá, Lucas 6. E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu. E deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Os escribas e os fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, e fica em pé no meio. Levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Essa é a palavra do Senhor, galera. Seguinte, os escribas e os fariseus, vamos lá. Quem eram os escribas e os fariseus? Eram os doutores da lei. Se a gente for parar para analisar, é como se eles fossem os religiosos da época, os políticos da época, quem comandava, quem tinha a autoridade. Por que eles estavam tentando, de qualquer forma, prender, crucificar, eliminar, exterminar Jesus? Porque eles perceberam que Jesus começou a fazer grandes prodígios no meio da população. Jesus começou a ficar de tal maneira próspero que isso começou a incomodá-los. Veja bem, eles eram os doutores da lei, certo? Então eles sabiam exatamente, se eles eram quem lia, quem tinha o poder de ler os livros da época, eles sabiam da vinda de Jesus. Eles sabiam que o Messias ia vir. Eles eram os doutores da lei, eles eram os sacerdotes. Eles sabiam que Deus ia mandar o seu filho à terra. Porém, o que eles queriam? Ou melhor, o que eles não queriam? Eles não queriam que isso acontecesse no tempo deles, para que eles não perdessem os benefícios carnais que eles tinham. Eles eram os doutores da lei, eles eram os religiosos da época,
eles tinham que manter as pessoas no trilho de Deus. Então eles tinham como princípio, como objetivo deles, mantê-los na ordem de Moisés, nas leis de Moisés. Só que eles sabiam que ia vir um que seria acima de Moisés. E eles também acreditavam nisso, só que eles não queriam que acontecesse na época deles, entendeu? Eles não queriam que acontecesse. Por quê? Não queriam perder os benefícios carnais que eles tinham. Por não querer perder os benefícios carnais, eles perderam os benefícios espirituais. E uma coisa que Jesus nos ensinou aqui nessa passagem: fazer pergunta. Então nós, como cristãos, nós como seguidores de Cristo, nós como conhecedores da palavra de Cristo, em conflitos, a gente parte para o conflito de início? Não. Faça perguntas. E aí, tenha o conhecimento de fazer a pergunta querendo já que a resposta seja aquilo que você propôs. Jesus fez isso 2 vezes nessa passagem. Quando os seus discípulos estavam se alimentando das espigas de milho e os fariseus e escribas condenaram, o que ele falou? Espera aí, vocês são os doutores da lei, vocês não leram o que Davi e os seus fizeram lá atrás e entraram num templo onde só os sacerdotes podiam entrar? Ele não foi para o conflito, ele apenas fez uma pergunta e aí ele matou a discussão. Segunda vez, dentro da sinagoga, num sábado. Sábado naquela época não poderia fazer absolutamente nada, era o dia de Deus e você não podia fazer nada. E aí o que é que Jesus fala? Vai ali para o meio, cidadão, vem cá, vai no meio para que todos possam te ver. E aí Jesus olha para a cara de todos os fariseus, escribas e faz só 2 perguntas. Me digam, no sábado, é legal fazer o bem ou o mal? É legal salvar ou deixar morrer? E aí ele mata a discussão. Quer matar a discussão? Aprenda aqui com Jesus. Faça uma pergunta. Faça uma pergunta que leve à reflexão, aonde a resposta é justamente aquilo que você estava procurando. Desde que o que você está propondo esteja nos princípios de Deus. Nos princípios de Deus. Outro fato importantíssimo aqui que Jesus nos mostra. Jesus era 100% Deus, certo? Jesus é o Filho de Deus. Jesus precisava orar? Jesus precisava orar se ele é Deus? Não. Ele é Deus. Mas por que ele orava? Justamente para mostrar para a gente como que a gente tem que fazer. Cara, quer ter uma vida boa? Quer ter uma vida sã? Quer ter uma vida próspera? Modele a vida de Jesus. E aí o que ele mostra para a gente? Quando for orar, meu filho, oração é individual. Oração é individual, não é coletiva. Jesus subiu o monte para orar. Todas as vezes em que... E outra, às vezes que ele tinha conflito com os fariseus, às vezes que ele tinha conflito com os escribas, após conflito ele saía para orar. Por quê? Porque ele precisava mortificar a carne. E é isso que ele está mostrando para a gente. Cara, passou por um grande conflito? Teve um momento ali de embate, cara, onde a sua emoção foi a flor da pele? Se afaste para orar depois. Ore a Deus. Volte a equilibrar o seu corpo. Volte a colocar o seu espírito alinhado com o Espírito de Deus. Para quê? Para que você esteja andando no plano de Deus. E aí, para isso, você tem que orar sozinho. Ah, Bruno, então peraí, então você está querendo me dizer que esqueça a igreja. Igreja então não funciona. Não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Aonde um ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então, sim, Jesus, Deus, está na igreja. O que eu estou falando é que a sua oração ela tem que ser individual. Não adianta você ir à igreja se você não tem o seu tempo de intimidade com Deus. Não adianta. Como que você vai fortalecer seu espírito? Como que você vai ter unidade com Deus se você não tem unidade na hora da oração? Unidade, intimidade. Intimidade é para poucos. Quantos eram as pessoas? Tinha sempre uma multidão com Jesus, certo? Sempre tinha uma multidão com ele. Andava com ele quantos? 12. Quando ele queria algo muito específico, eram quantos? 3.
Quando ele queria contato sozinho com Deus, era só ele. Então, oração, meus amigos, é individual. Você precisa ter seu momento. A própria palavra fala isso pra gente. Quando for orar, entre no seu quarto, tranque a sua porta e fale sozinho a Deus. Então precisa, a oração pessoal diariamente tem que virar hábito. A sua oração com Deus tem que virar hábito. Todo dia você almoça, todo dia você escova dente, todo dia você toma banho, todo dia você se alimenta, todo dia você ora a Deus. Medita a Deus dia e noite. A vida vai mudar. Sabe por quê? Na oração você vai começar a fazer algo que é extremamente importante para o nosso dia a dia, que é a meditação. Não adianta eu orar de boca. Oração é eu falar e ter uma ação. Minha primeira ação é na mente. Meditar. Meditar o seu encontro com Deus. Meditar você conversando com Deus. Né? Coloque imagens na sua oração para que você possa ter essa íntima ligação com Deus. Então, 3 coisinhas básicas que a gente aprendeu aqui. 2, na verdade. Primeiro, fazer perguntas. Toda vez que você for conflitado, toda vez que alguém tentar te questionar, toda vez que tentarem pressionar você contra a parede, faça perguntas, ok? Leve a pessoa a refletir sobre aquilo que ela está querendo fazer contra você. Segundo, minha oração pessoal. Eu preciso ter o meu momento de intimidade com Deus. Assim eu vou provar da filiação com Ele. E isso tem que ser feito diariamente. Hábito. Crie esse hábito. Beleza? Galera, forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um excelente e próspero dia para vocês. Tchau, tchau.